Bem-vindo todos aqueles que discutem diariamente o desenvolvimento do setor turístico. E é uma honra estar mais uma vez às 19h19 aqui nesse canal online, trocando ideias, levando assuntos, informações, indicações técnicas que com certeza vão acrescentar imensamente na sua trajetória. Bom, rapidamente eu vou me apresentar, porque a cada tempo pessoas entram no meu canal e que muitas vezes anteriormente não tivemos ainda a oportunidade de nos conhecer. Eu sou Tatiana Fernandes, eu sou de Cuiabá, Mato Grosso, e eu estou na atividade turística há 35 anos. Logicamente, durante todo esse tempo, eu tive inúmeras oportunidades. Sou muito grata por tudo aquilo que acrescentou na minha carreira profissional e que me realizou, tanto na seara de trabalho como pessoa. Através do turismo, durante 35 anos, eu conheci comunidades, eu tive contato com outras culturas, eu viajei para outros países, eu percorri o território brasileiro e me comuniquei com variadas frentes de histórias, conceitos, tradições, enfim. Eu acredito que eu enriqueci muito durante 35 anos. E nessa trajetória eu trabalhei aí em balcões de agência emissiva, trabalhei também à frente de turismo receptivo, tive minha formação como guia regional pelo SENAC aqui no estado de Mato Grosso, há muito tempo atrás, efetivamente, e acabei também participando de alguns processos de qualificação na área de hotelaria. Inclusive, nesse emblemático e ainda existente Hotel Escola de Águas de São Pedro, que ainda forma até hoje grandes atores, grandes operadores do setor hoteleiro. E eu quero desejar boas-vindas a todos que estão agora no meu canal. E é uma honra porque o assunto também pertinente e que foi escolhido para essa contextualização de hoje, ele é advindo de alguns requerimentos que eu tenho recebido nos meus canais. Quero agradecer todas as mensagens, procuro responder cada uma delas e venho me dedicando constantemente em aprimorar esse contato e esse repasse de conteúdo. Já são 15 anos na estrada da consultoria, eu já atuei efetivamente em 76 municípios brasileiros e já superei a marca aí de milhares de empresários com os quais eu tive a oportunidade de pactuar sonhos, expectativas, projetos e contribuir tecnicamente aí com lucros e realizações. E dentre meus clientes também, muitos vieram da oferta de hospedagem. E eu quero começar a contextualização de hoje chamando bastante atenção nessa esfera aí que abrange esse conceito de atrativo turístico. Num primeiro momento, até no impacto assim audível do setor, quando se fala atrativo, a primeira remessa que vem à mente são os recursos naturais, históricos, culturais e muito remotamente as soluções tecnológicas aí que compõem o cenário do turismo tecnológico no território brasileiro. Mas a bem da verdade, uma oferta turística, ela é atrativa a partir do ponto de vista que ela está moldada para atender à expectativa do turista, do visitante, nesse ambiente que a gente chama de cenário, território, destino turístico. Logicamente, meios de hospedagem, serviços de alimentação, oferta de artesanato, itens da economia criativa, tudo isso cabe no conceito de atrativo turístico quando efetivamente fazem, cumprem o seu papel dentro de um roteiro, dentro de um circuito, dentro de uma proposta de permanência do turista num destino. E o conteúdo de hoje ele foi provocado sim por uma grande gama tanto de consultores que atuam na hotelaria, como também de investidores que a cada tempo procuram a consultoria buscando inovação que convirja a eles o efetivo empenho na atratividade e captação do mercado turístico. E aí, lógico, a gente enveredou para o tema de o que faz um turista escolher um determinado meio de hospedagem. E se você gostou do tema e quiser convidar mais alguém, ainda dá tempo. É só mandar aí um aviãozinho para quem você conhece,
mostra que a gente está online e convida para participar, porque hoje o assunto vai render. Bom, vamos partir então para o conteúdo, apresentações e saudações finalizadas. O que efetivamente faz um turista escolher o meio de hospedagem tem sido a pulga atrás da orelha de muitos investidores e consultores de plantão. É muito comum, num determinado ambiente, encontrarmos ofertas de hospedagem em várias nomenclaturas, em várias classificações, seja hotel, pousada, camping, glamping, hostel, mas sempre tem aquele que se destaca e que é disputado e muitas vezes faz até o turista enfrentar a lista de espera para poder, compor, através dessa oferta, a sua permanência num determinado destino. E outras galgam com muita dificuldade o mercado e muitas vezes partem para uma competição muito baseada na oferta de valores competitivos, ou seja, preço, efetivamente, trabalhando aí uma política de oferta bastante efetiva no que é promoção, trabalhando finais de semana, sazonalidade, e nem assim superam algumas outras que trabalham aí preço praticado até um pouco mais elevado, mas que tem uma competitividade muitas vezes não definida pela concorrência. A bem da verdade, nós estamos sim atravessando um momento de muita reflexão do que é tendência de consumo. Evidentemente, toda oferta turística que hoje está lotada, que está sendo competida pelo mercado consumidor, está fazendo muito bem o seu papel na aplicação de conceitos que obedecem, que seguem as atuais tendências. Isso muda na sociedade de tempo em tempo. Muitos fatores provocam essas mudanças de comportamento de consumo e, logicamente, essas tendências acompanham todo o mercado de oferta de produtos e serviços e não só o setor turístico. Mas, a bem da verdade, o turismo, nos últimos tempos, ele vem se aprimorando muito nessa linguagem, vem percebido isso com mais efetividade, e o desafio da concorrência, surgimento de novos destinos, surgimento de novas propostas, vem tornando a oferta de meios de hospedagem atrativos sensacionais, basicamente por estarem correspondendo a tendências e aplicando seus conceitos aí o mais possível de vanguarda e inovadores. Logicamente, já nessa introdução do tema, para quem vem acompanhando aí as minhas lives, os meus conteúdos, mas para quem também está bastante antenado no que é consumo atual de turismo, sabe que o maior segredo de uma oferta turística é o seu processo de estruturação. E quem está no topo da concorrência, obviamente, tem empregado aí ações estratégicas na hora de determinar a funcionalidade do seu espaço físico, os requisitos que vão ser empregados na operação, no atendimento, daquilo que converge receber, e hospedar, assim como também os seus processos de gestão e linguagem mercadológica estão de acordo com a atual expectativa do turista consumidor. E o que é que está sendo manifestado de tão expressivo por esse turista consumidor que o papel de alguns meios de hospedagem tem traduzido aí lucratividade expoente e lotação concorrida? O que ocorre é que há algum tempo, isso já retratado em pesquisas e dados estatísticos, o consumidor de turismo vem buscando nos meios de hospedagem muito mais do que a oferta de colchão e travesseiro. A qualidade dos insumos, do material que vai dentro do apartamento, até mesmo desde o alpendre de entrada, estacionamento, área comum, salão de café, não deixaram de ser importante e também não deixaram de ser valores competitivos. Só que, basicamente, de 10 a 15 anos para cá, o turista ele vem buscando muito mais do que isso. E quem ainda está construindo meios de hospedagem, ofertando, apregoando os valores anteriores a esse processo de transformação, ainda está consolidando as suas estruturas nos quesitos de conforto e segurança e se esquecendo de um fator fundamental
que é a experiência. É a vivência propriamente dita. Na verdade, muito além do que colchão e travesseiro, muito além do que serviço de café da manhã, estacionamento, sinal de Wi-Fi, os turistas ultimamente vêm buscando experiências, vivências e principalmente temáticas que o proporcione efetivamente sair do seu eixo, né, tradicional, comportamental e que faz parte do seu habitat natural. É isso que eu queria transmitir hoje. Como esses empresários vêm fazendo tão bem o seu papel de investimento e correspondendo essa expectativa da experiência, da vivência, convergindo para o tempo que ele permanece acomodado e acolhido nos destinos turísticos. Todos os meios de hospedagem que vêm impregnando temática, que vem surpreendendo o consumidor e que vem trabalhando na raiz da sua estruturação conceitos de vanguarda, eles estão lotados e cobrando valores mercadológicos, muitas vezes acima da concorrência, que amarga aí, né, como espectador do sucesso, admirando o que acontece do outro lado da rua. Isso vem servindo para todos os nichos de consumo. Eu vou me dar como exemplo, até para ficar mais transparente o que é essa experiência. Quando eu viajo a trabalho, tudo que eu procuro dentro de um apartamento é uma iluminação fria, muita tomada, sinal de internet e uma bancada de trabalho com uma cadeira confortável. Mas nem por isso eu não dedico a preço para a cor e padronagem da parede, para a estamparia da cortina, para o mimo que deixam para mim em cima da cama, para um recadinho ao lado do telefone, principalmente personalizado e às vezes subscrito, manuscrito, né, propriamente dizendo, me tornando uma pessoa especial nesse ambiente, ou uma carta de vinho ao meu alcance, ou uma assessoria que muitas vezes chega até as minhas mãos, mesmo antes de ser solicitado. Isso são os anseios de quem viaja a trabalho. Supera a infraestrutura e parte para o relacionamento interpessoal tão desejado nos últimos tempos. E quando viajo a turismo, o que muda? Muda tudo. Quando eu viajo a turismo e quando todo turista viaja, ele quer efetivamente sair do seu eixo. Eu sempre uso esse termo, tirar o turista, tirar a pessoa do seu eixo fundamental. E a viagem por si só, ela tem que ser plena. Ela não significa viajar para fazer trilha, tomar banho de cachoeira. Significa viajar para imergir no mundo que te dissocia do teu habitual mundo. Porque conforto, principalmente a classe A, B e C, ela tem sobrando na sua casa, no lugar onde você vive, ou no lugar onde essas pessoas vivem. Ali não falta um colchão king size, não falta um travesseiro aí fabricado pela NASA, não falta um ar-condicionado split com temperatura regulada a partir de um controle remoto e nem um televisor ao seu alcance. E canais de televisão para você escolher, incluindo as séries e filmes que também estão a seu critério. E você acredita piamente que um turista deixaria esse ambiente para consumir a mesma coisa quando está aí em atividades de lazer, entretenimento e relaxamento, que é o que faz um turista quando ele procura um destino? Não, não é só isso. Isso ele tem. Se ele não tem tudo, ele tem muito próximo disso que eu acabei de descrever. Mas ele não tem temática. Mas ele não tem a companhia de pessoas do lugar. Ele não tem a linguagem, né? No caso, empregada por comunidades tradicionais. Ele não tem no café da manhã uma receita de família e nem uma culinária típica. E se ele elogiar, deixa a receita manuscrita na mesa de cabeceira para ele como um presente dedicado por esse meio de hospedagem e ele nunca mais vai te esquecer. Esses meios de hospedagem que praticam o relacionamento interpessoal, que tematizam a oferta
e que levam esse tipo de conceito inovador, tirando o turista do eixo, estão todos lotados. E muitas vezes isso não depende de emprego monetário tão estrondoso. Às vezes o sucesso disso está no comportamento operacional. E eu tenho contribuído com empresários de hotelaria, aí em 4 cantos do território brasileiro, de diversas situações de poder aquisitivo de investimento, e todos eles têm buscado tirar efetivamente o cliente do eixo, levando ao cliente uma experiência, uma vivência que faça com que esse meio de hospedagem também seja considerado um atrativo. Inclusive, já está no linguajar de muito consumidor querer ir para um determinado destino, escolhendo onde quer se hospedar, e a hospedagem já com conceito de atrativo, ponderando aí a escolha, o potencial, o diferencial competitivo desse território. Já existem pessoas que se deslocam para hospedar num determinado lugar porque sabem efetivamente que a entrega é muito superior ao conforto, à segurança e à qualidade que era empregada há 15, 20 anos atrás. É um acréscimo de valor. Os valores, eles não se transformaram 360 graus. O que aconteceu é que propriamente de 15, ou estreitando mais a linha de raciocínio e estudo, de 10 anos para cá, a preferência do turista recebeu um acréscimo de valor. O conforto, a tecnologia, a segurança, todos continuam indispensáveis na competitividade. Só que, ultimamente, esse cliente, ele quer muito mais do que isso. Às vezes isso é uma decoração impregnada, mas não é qualquer decoração. Isso, sistemicamente, tem que ser oriunda de uma historicidade, de um traço cultural e estabelecer uma relação conceitual com o turista consumidor. Quantas vezes eu entrei em estabelecimentos que até estavam com uma composição muito harmônica e decorativa, mas não estabeleciam uma linguagem competitiva de repasse de vivência ou experiência, e aquilo não estava traduzindo competitividade. Isso não é difícil, e nem é um jogo de 7 erros. Isso é metodologia. Isso aí é técnica, é atualização. Tudo isso é estudo. E todos esses produtos de hospedagem que hoje fazem sucesso na preferência do turista, ou eles foram estruturados com novos conceitos, ou eles foram reestruturados com esses atuais conceitos. As grandes cadeias de oferta de meios de hospedagem, que surgiram aí nos anos 80 e 90, se radicaram no Brasil, que ofereciam um serviço mais frio, mais tecnológico, sistêmico, eu diria que muito mais corporativo do que turístico. Por exemplo, a rede Ibis, a rede IN, todos eles se remodelaram para fazer jus à nova tendência de consumo. O Ibis, por exemplo, ele tem 3 classificações e uma delas é temática, já nasce temática. E não é à toa todo esse reposicionamento. Eu mesma estive há 2 anos atrás, mais ou menos, não, acho que não 2 anos, acho que 1 ano e pouco atrás, eu estive em Ponta Porã, na fronteira do Brasil com o Paraguai. E me hospedei no Ibis e fui recebida com uma decoração toda tematizada no tereré, que é uma bebida típica da fronteira, mas oriunda da cultura paraguaia, influenciadora desse município de fronteira. Em cima do balcão da recepção, ao lado da mesa de trabalho, porque ele não deixou de fazer o seu papel de atendimento àqueles que trabalham, né, e que fazem isso fora do seu ambiente, estava ali um copo, né, e com uma receita de tereré, sugerindo que você comprasse uma bomba e experimentasse a erva naquele copo gelado, e que a partir desse momento saísse dali incorporado com uma cultura fronteiriça. E no café da manhã, pasmem vocês, existia sim uma oferta de variados sabores de chá e café,
e fundamentalmente numa grande prateleira, uma infinidade aí de tipo de erva para tereré e uma roda de tereré muito bem montada, com as cadeiras em círculo, como é tradicional fazer isso entre amigos ali naquele lugar, sugerindo que você vivenciasse a experiência degustando isso naquele espaço. Se o Ibis, que nasceu na tendência corporativa tecnológica e fria, com atendimento automatizado, isso já nos anos 90, fazendo disso seu diferencial competitivo, rompeu 2020 com uma nova modalidade de oferta, é porque efetivamente quem está fazendo isso está alcançando o ápice aí mercadológico de preferência do turista. Esse mesmo Ibis em Belo Horizonte se remodelou, né? Hoje ele é poetizado em todas as paredes, só com autores ali do estado de Minas Gerais. A própria magia, o Walt Disney, quando percebeu que muita tecnologia substituindo a humanização estava prejudicando a preferência do turista que vinha de fora, perdendo inclusive para o SeaWorld, porque no SeaWorld os animais eles não são robóticos, mas são animais de verdade, ela criou o Animal Kingdom. Então, se você aí que está me ouvindo é consultor, está na hora de fornecer um atendimento de estruturação, reestruturação dos seus clientes, baseado no atual conceito, né, de consumo de vivências e experiências, também associando seus meios de hospedagem. E o investidor também que está aí atento, buscando informações, logicamente, para praticar no seu estabelecimento, uma releitura é sempre conveniente, principalmente para manter os seus valores justos de cobrança e competir aos olhos do turista, seja ele corporativo, que viaja a negócios, ou aquele que busca entretenimento aí no seu destino. Muitos estão fazendo essa dobradinha nos seus espaços. Eu já dei o exemplo do Ibis, mas ele não é único. Aqui mesmo na minha cidade, vários hotéis, eu estou aqui na capital do estado de Mato Grosso, estão aderindo, inclusive, staycation, que é essa modalidade de oferta de pacote para o morador local, e no staycation incorporando aí experiências e trabalhando datas comemorativas. O que você não pode, diante da transformação de consumo, é ficar estático, apregoando valores e conceitos trabalhados há 20 anos atrás. Evoluiu um modo de consumir. E meios de hospedagem hoje incorpora roteiro com o mesmo peso que um passeio turístico exerce. Nessa cadeia de valores, quando você consegue num destino meios de hospedagem, serviço de alimentação, oferta de artesanato e passeios turísticos com enredo que expressem vivências e experiências, meu amigo, parte para o abraço, porque a mercadologia é sua, com um esforço muito pequeno de material publicitário e canais de distribuição, porque você também produz através disso ambientes ditos instagramáveis. E o próprio consumidor é o seu garoto propaganda depois que ele fica satisfeito, dali em diante, principalmente nas redes sociais. Não tenha medo de trazer a experiência para dentro do espaço de hospedagem. E quando eu digo trazer experiência, vem aquela barreira de raciocínio. Primeiro que isso é difícil, não é. Nada é difícil e eu volto a insistir com estrutura metodológica que seja assertiva, referenciada e eficiente. Um passo a passo estratégico do que se pesquisa, do que se filtra, do que se confirma, do que se aplica, como se aplica e como se oferta. É um passo a passo. Isso simplifica o processo, mesmo que você se candidate pela primeira vez a inserir a experiência no meio de hospedagem como potencial competitivo. É só praticar a metodologia referenciada. É só ir atrás daquilo que já deu certo para que você faça o seu papel, seja como consultor ou como investidor, e tenha a menor margem de erro possível em cima da lucratividade desse empreendimento.
Segunda objeção muito comum quando se fala em inovação e transformação é empenho financeiro. Muitas experiências comprovam que ambientar um espaço de hospedagem e fazê-lo corresponder à expectativa do turista consumidor depende de investimento astronômico. Pode até acontecer, por que não? Se isso está disponível, vamos lá. Mas se não, a criatividade, o bom gosto e um estudo muito bem direcionado daquilo que vai funcionar para aquele público-alvo pode ser suficiente. E eu vou dar um exemplo disso. Eu trabalhei junto com o Michael Jimbarri, que é um consultor da nossa equipe e que também tem um tremendo conhecimento em inovação, ambientação e inclusão de vivência e experiência em variados atrativos, a pousada Icabana, que fica em Pirinópolis, no estado de Goiás. A pousada Icabana, ela já traz, dentro da sua essência, a influência da cultura japonesa. A proprietária já é descendente e ela já emprega muitos atributos decorativos do ambiente dessa cultura. E isso é motivo de orgulho, tanto que o nome é uma junção de Ikebana com cabana. E acabou se tornando a pousada Icabana. E quando nós estivemos lá para atender, através do Sebrae Goiás, uma consultoria de inovação e turismo de experiência, a proposta foi, inicialmente, ambientar 2 unidades habitacionais, no movimento aí acima de 20 apartamentos, para demonstrar a essa proprietária que a experiência, quando ela é aprimorada, ela pode potencializar a tarifa, a lucratividade e, principalmente, tornar-se aí a preferência muito mais enraizada do mercado consumidor. E você sabe como nós fizemos isso? Garimpando os itens e posicionando e focando em 2 unidades habitacionais. O que estava espalhado foi reunido nessas 2 unidades. E nós colocamos então para rodar os 2 apartamentos temáticos iniciais da oferta da pousada Icabana. Reposicionamos o salão do café, incluímos o chá tradicional e demos também uma pitada de qualidade aí na relação do recepcionista com esse turista, inclusive incorporando o brinde na chave mesmo do apartamento, que por si só já era um talismã da cultura japonesa. E ao tarifar, precificamos 20% superior o valor da diária do que os apartamentos que eram tradicionais, os ditos tradicionais e que não sofreram essa acomodação. No teste, depois de um tempo, já houve uma correspondência de procura pelos apartamentos que foram ambientados e que levavam a experiência. E uma parceria com o restaurante japonês local já proporcionou ao turista, inclusive, comer dentro do apartamento, na mesa baixa, as iguarias da cultura com a qual ele estava mantendo o relacionamento. Mas ele era recebido em um apartamento com uma música ambiente de meditação voltada para a cultura oriental, com um tapetinho também para a prática aí, de tudo aquilo que está envolvido no relaxamento e meditação, com o chá tradicionalmente japonês, kimono à disposição de seda e até aquela sombrinha, tradicional, aquele guarda-chuva colorido que faz parte da cultura japonesa, disponível para fotografia, num jardinzinho no fundo da suíte. Sucesso pleno. Qual foi o custo? Apenas a consultoria, porque foi otimizado o que estava espalhado no ambiente todo da pousada. E para reafirmar que isso é possível, eu vou contar uma outra experiência de consultoria que foi desenvolvida por mim e por Eliezer em Tocantins, em Almas, num lugar conhecido como Vale dos Pássaros, onde vive um casal fantástico, Então, nesse lugar, essas pessoas que vivem e que tocam aquilo lá, têm como propósito de vida viver com a menor tecnologia possível, aplicando aí os conceitos rudimentares, inclusive vivendo da forma mais simples que se possa.
Seu Davi Mendes e Dona Antônia, seu Davi Mendes, ele é uma pessoa que tem, salvo engano, 3 formações superiores. Dona Antônia é uma figura que cozinha muito bem. Começou abrindo esse lugar para visitar as cachoeiras. Algumas delas, porque 2 cachoeiras ou 3 dentro da propriedade são interditadas porque, segundo o seu Davi, são santuários dos animais e não podem ser percorridos por seres humanos para não impactar aí o sossego de tudo aquilo que ele acredita que tem que sobreviver nesse lugar e ser preservado. Mas a abertura das 2 cachoeiras iniciou aí uma circulação muito grande e uma procura muito grande de turistas. Primeiro, pela essência, né, eu diria que do casal quando recebe, por tudo que eles transferem de experiência de vida, pela interpretação da trilha através do seu Davi Mendes, pela cozinha da Dona Antônia, que é extremamente rudimentar, mas que dali sai uma comida saborosa, e pela história que todo aquele lugar traduz para o visitante. Não foi muito longe, depois de 1 ou 2 anos de funcionamento, começaram-se a requisitar dormir naquele lugar. E nasceu a primeira estrutura de pousada da Dona Antônia e do seu Davi Mendes. E quando nós atuamos para conceituar esse lugar e fazer dessa proposta um ambiente de relacionamento com o turista, nós preservamos principalmente a ideologia do seu Davi Mendes, da Dona Antônia, de manter tudo da forma mais rudimentar possível. E ela foi erguida de madeira, de tábua corrida e com piso in natura, né? Aquele piso socado, sem calçamento, sem cimento, sem nada. Em cima dessa estrutura, nós instalamos e recomendamos instalar as camas no sistema eles falam lá a catre, mas a gente fala de pau a pique, né? Então, fincada no chão, elas foram construídas assim, como aí nos anos anteriores, né? De repente, de quando o seu Davi era criança, porque ele nasceu naquele boqueirão, ele fala boqueirão. A gente fala cânion e ele fala boqueirão. Ele nasceu naquele lugar, só que o colchão, a roupa de cama, a roupa de banho, a higienização, tudo foi passado pelo crivo técnico para ser efetivamente de qualidade e levar segurança, inclusive alimentar no processo. Lamparinas foram disponibilizadas para suprir a falta de energia elétrica na pousada, mas a roupa, o edredom, a cobertinha que à noite a temperatura cai, eram todas entregues assim, perfumadas, embaladas individualmente, inclusive um trabalho que a Dona Antônia sempre fez com muito apreço. Qual foi o resultado? Lotação absoluta. Paga-se aquilo que cobra, porque além da qualidade da oferta, além do conforto que foi preservado, o conceito que foi mantido em cima disso tudo, traduzindo a experiência e continuando a missão do atrativo Vale dos Pássaros, ele foi mantido e foi agregado valor na tarifa e potencializou sim em 10 vezes mais a lucratividade da pousada rudimentar do Vale dos Pássaros. Eu gosto de trabalhar com esse tipo de exemplo para quebrar paradigma de que adequação, transformação e inovação custa caro. Custa quanto você pode investir e quanto é necessário para o tipo de adaptação que vai convergir em potencial competitivo para o seu negócio. Cada caso é um caso. Não adianta copiar o que o vizinho fez, porque ele não vai fazer jus à sua política empresarial e ao seu comportamento operacional, e nem à proposta da sua infraestrutura. Aí entra um trabalho de metodologia assertiva para passo a passo, né, conseguir evidenciar aquilo que realmente não vai fugir da ideologia do investidor e que vai atender o público-alvo com o qual esse empreendimento se comunica e esse destino também se comunica. Essa é a toada dos investimentos assertivos no turismo. Logicamente, isso se estende aos meios de hospedagem.
Esses dois modelos de sucesso que eu acabei de comentar, todos eles receberam investimentos muito comedidos. Pousada e Cabana, basicamente consultoria e ajuste. Vale dos Pássaros, baseado na capacidade econômica financeira do investidor, sem trair efetivamente a ideologia de vida que ele queria manter e passar para o turista, para o visitante, durante todo o tempo que ele permanece lá dentro dessa área, dentro desse atrativo. Rede Ibis, investimento em decoração, uma nova padronagem nas paredes, um novo comportamento na recepção e adequação no café da manhã. Investimento nos parques da Disney, logicamente, né, bilionário, trazendo aí as espécies de animais para circular como se fosse um safari ao natural, a céu aberto, né, fazendo jus ao nome Animal Kingdom, cada um no seu quadrado, correspondendo à expectativa de consumo atual, de experiência e vivência. Surpreendendo, fazendo espetacular a permanência desse visitante. E aí sim, competindo e lucrando sempre. E eu digo, isso pode não ser a realidade mercadológica amanhã ou daqui a 10 anos. É por isso que consultoria é um trabalho para quem gosta de estudar. Consultoria é um trabalho para quem não se conforma num patamar de conhecimento, porque nunca se chega ao ápice daquilo que é necessário. E a escolha de um papel de consultoria é como se fosse um sacerdócio, é uma devoção, atualização diária e muita atenção no encaminhamento de investimento que cai na sua mão, uma demanda contratual que você tem que cumprir e fazer jus. É assim que se escreve, que se assina casos de sucesso. E é assim que tem que se comportar também o investidor. Muitas vezes ele abre o meio de hospedagem no ambiente turístico, mas ele ainda pratica na estruturação os conceitos de qualidade como suficientes e eficientes, como há 20, 15 anos atrás. É lógico que a competição para ele vai ser muito mais complicada. E o resultado, quando chega, é mais demorado. E talvez não tão eficiente como ele gostaria, o impedindo de reinvestir. Quem compete bem no mercado turístico não compete com preço. Quem compete bem no mercado turístico compete com valor agregado. Anotem isso aí no caderno de cabeceira de todos vocês, sejam consultores ou investidores. É com valor agregado que se compete hoje no mercado turístico. O turista, independente da classe, independente do padrão, independente de qual pertencimento e de quanto ele reserva para as suas viagens de entretenimento, ele vai comprar em cima de valores agregados. Se você permiti-lo pechinchar, obviamente, você cai aí numa malha, né? Eu diria que numa peneira muito fina de consumidores que não agregarão futuramente reinvestimentos no seu negócio. E nem a potencialização 10 vezes mais a cada tempo, que é como eu mensuro aí os recordes de sucesso, que consequentemente eu apersigo quando eu atuo nos contratos de consultoria e desenvolvimento de atrativos. É a experiência. Quando o turista chega no ambiente, no destino, ela precisa ser contínua. Ela tem que estar traduzida nos espaços públicos. Ela tem que estar traduzida no ambiente onde ele circula. Ela precisa estar muito bem apresentada onde ele se hospeda, onde ele come, onde ele compra e aonde ele passeia. E muito mais, ser potencializada por todos que atendem. Agenciamento receptivo, a figura do guia ou do líder local de atendimento ao turista, ou seja, o condutor mais propriamente dito, mas a experiência e a inter-relação, ela faz parte do pacote e ela tem valor competitivo desde 15 anos que isso vem fazendo a diferença
nos cofres e dividendos de investidores do Brasil e do mundo. O Brasil já faz esse papel. Eu tenho muito colega de consultoria com os quais eu me relaciono, troco ideia e troco informação, que já fazem isso com excelência e que também já trazem aí no seu portfólio seus casos de sucesso. E o que faz um consultor ser valorizado é referência daquilo que deu certo. Títulos, academia, tudo é necessário para você se enquadrar numa atividade profissional. Mas para você permanecer e ser diferenciado, é especialidade técnica e colecionar no seu portfólio aquilo que deu certo e que pode traduzir a sua competência. Não tenha medo de estudar o que é tendência e não tenha medo de influenciar meios de hospedagem para que eles se entendam como parte do atrativo e atrativo turístico. Quando um turista deita na cama, lá no Vale dos Pássaros, naquela pousada de tábua corrida, de chão batido, numa cama fincada, né? Como um pau a pique. Mas ele se cobre com uma manta de microfibra que está cheirosa, perfumada, higienizada, e deita a cabeça num travesseiro macio e vira num colchão de uma gramatura que efetivamente dá a ele o conforto que ele precisa, você pode ter certeza que ele paga o que for requerido. E as redes sociais estão aí para provar o quanto isso é instagramável. Existem consultorias especializadas em meios de hospedagem nesse Brasil. A minha equipe mesmo, eu tenho o meu plantel de pessoas que pensam em meios de hospedagem. Não se intimidem em pegar projetos macroestratégicos. Um território, quando desenvolvido, ele cabe muita gente especialista. Isso também acaba incidindo em serviços de alimentação e outras frentes de atendimento. Existem comércios em destinos turísticos que fazem também esse papel de comunicação, experiência e vivência, e muitas vezes são até conveniências. Não há barreira. E depois que a economia criativa nos ensinou que aquilo que potencializa o espetáculo faz bem também dentro de um contexto de um roteiro turístico, tudo precisa agregar a vivência para ter potencial competitivo. E se você, a partir de agora, quer fazer parte desse universo, tanto de consultoria como de empreendimentos bem-sucedidos, comece a estudar tendências e conceitos atuais e repensar o seu papel quando você estrutura o meio de hospedagem. Não se desocupe, repito, não se desocupe de apregoar uma estrutura conveniente e eficiente. Não se desocupe de consolidar aí equipamentos e insumos da permanência que fazem parte do conforto, da qualidade e da segurança do usuário. Não se desocupem de trabalhar os itens do café da manhã, principalmente no que faz aí os quesitos da vigilância sanitária, que converge também para a segurança alimentar. Não se desocupe de treinar um operacional de gestão, de comercialização e de recepção. Asepsia, limpeza, tudo isso faz parte do enquadramento. Corrente de vento, iluminação, tudo é contextualizado na estruturação. Mas, acima de tudo, acrescente os valores que tirem o turista do eixo. E isso não é um papel apenas de um decorador ou de um arquiteto. Isso é papel de um especialista em turismo, que trabalha consorciando tudo isso com outros profissionais que são poliativos no processo. Hoje eu sou consultora de empreendimentos que estão nascendo e converso com arquitetos, transmitindo para o arquiteto qual é a linguagem de consumo que precisa impregnar no processo arquitetônico do empreendimento. E tenho sido feliz com muitos profissionais que se desapegam da vaidade do passado e recebem especialista de turismo para essa tratativa, porque o principal é a satisfação do consumidor
e, consequentemente, a lucratividade do empresário. Corram atrás de conhecimento, corram atrás de expertises e aprendam a se posicionar, seja como consultor ou como investidor. Aprendam a se posicionar usando seus próprios valores e diferenciais competitivos, enquanto profissionais de consultoria, enquanto também empresários do setor de meios de hospedagem. Vai fazer toda a diferença, não tenham medo quanto a isso. Se você gostou desse conteúdo, né? Qual é a chave mesmo hoje, Dylan? Hospedagem. A chave hoje para você baixar o material em PDF é hospedagem. Hospedagem. Começando com H, hospedagem. E é só acessar o meu canal no Telegram, baixar o conteúdo em PDF, que logicamente o que está escrito lá é muito mais técnico do que esse discurso despojado que a gente envereda quando a gente está se relacionando em live online. E se você quer continuar o seu aprendizado, eu vou fazer um convite para você. Entre os dias 25 de janeiro e 1º de fevereiro, eu vou promover uma semana que eu batizei de semana 10 vezes mais. 10 vezes mais lucrativa, 10 vezes mais, eu diria, né? Como é que se diz? De experiências de sucesso, correspondência de expectativa, mas é a semana 10 vezes mais. Totalmente gratuita e totalmente online. Você precisa se inscrever, confirmar sua inscrição através do e-mail, receber um e-book que eu estou distribuindo também de forma gratuita. É uma distribuição de conteúdo que eu venho fazendo já como um sacerdócio mesmo na minha carreira e objetivando aí potencializar o turismo brasileiro e colocar ele lá no topo da economia mundial de turismo. Confirmou sua inscrição, o e-book está na mão e encontra comigo entre os dias 25 de janeiro e 1º de fevereiro. Depois que você se inscrever, você recebe todas as orientações para em 3 módulos comigo receber um repasse de estratégias que dão certo para qualquer nicho de oferta de produtos e serviços turísticos. Isso na sua fase de estruturação e competitividade. E vai estar lá os meios de hospedagem também. Me segue nas minhas redes sociais. Eu não tenho palavras para agradecer o quanto está sendo compensador me relacionar com vocês. Seja diariamente, semanalmente, como manda a toada. Amanhã de manhã eu tenho aí um FAQ, aquele momentinho de perguntas frequentes com a Fernanda. Ela é minha mentoranda de metodologia target de estruturação, né, de atrativos turísticos. Mas além do mais, além de ser mentoranda, está aí iniciando a sua trajetória de conhecimento nesse processo de formatação. A Fernanda, ela é empresária de agenciamento receptivo no estado de Tocantins, em Rio da Conceição, faz parte da região de Serras Gerais, mas ela também, pasmem vocês, ela tem 2 atrativos turísticos, um mirante, uma cachoeira onde também acontece 17 travessias. Ela oferece serviço de alimentação e está erguendo a sua primeira estrutura de hospedagem. Então, com muito orgulho, amanhã eu me encontro com a Fernanda às 10 horas, horário de Brasília. Então, vem conversar com a gente porque é muito importante. Tudo que acrescentar no conhecimento é oportunidade. Você consegue encontrar na minha bio, lá no Instagram, o jeito certo de fazer a sua inscrição na semana 10 vezes mais. Tamo junto, hein, galera? Força! E nunca mais pense em meios de hospedagem como há 15 anos atrás. Tudo mudou, é tudo muito dinâmico e a gente tá junto. Quem sabe daqui uns anos, repensando tudo isso mais uma vez. Porque quem manda nos negócios não são os investidores, são os compradores, né? Então fica atento com tudo isso. Beijo. Até amanhã. Fui.